Amados irmãos, na noite de hoje nós iremos falar sobre o pecado da murmuração. Esse pecado é um pecado bem recorrente no meio da cristandade atual. Muitos o julgam um pecado pequeno, mas nós vamos ver esta noite, à luz da palavra de Deus, o quão maligno, o quão vil é o pecado da murmuração. Dentre alguns pontos que nós iremos ver esta noite, nós iremos ver que o povo hebreu, por diversas vezes, na peregrinação do deserto, murmurou contra o Senhor, murmurou contra Deus. Nós vamos ver também, amados, que vamos ver as consequências do pecado da murmuração. Que consequências advêm sobre a vida do murmurador? O que acontece? Quais são as consequências? Quais foram as consequências que vieram na vida daqueles que murmuraram no deserto? Desde a saída do Egito até a terra prometida. Vamos ver o que significa murmurar, o que é murmurar, o que é que isso quer dizer. Vamos ver o que a Bíblia nos adverte a respeito desse pecado. Como eu falei agora há pouco, de vez em quando nós julgamos esse pecado um pecado pequeno, mas nós vamos ver à luz da Bíblia que esse pecado é maligno e que esse pecado aborrece o Senhor, aborrece a Deus. E vamos ver a terrível consequência que este pecado causa. E é um pecado bem recorrente no nosso meio, no meio da cristandade atual, na cristandade do século 21. Abre comigo em Êxodo, capítulo de número 15, volta um pouco. Livro de Êxodo, capítulo de número 15, vamos ler os versos de número 23 e 24. Que diz: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Ou seja, o povo aqui, nesse momento, em Êxodo capítulo 15, murmura por água. O povo sente a falta de água e murmura contra Deus. Perceba que, primeiramente, o povo murmurou por água. Agora no capítulo de número 16, nos versos 1 ao 3. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera nós morrêssemos na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão? Então, querido, você está vendo que esse pecado da murmuração é um pecado mau. Nós vamos ver um pouco mais na frente o quão maligno é. Vamos ver mais o quão maligno é este pecado, porque são palavras afrontosas contra Deus. Eu não estou dizendo que se algo está ruim você não deve reclamar. De fato, existem murmurações, a gente vê exemplos na Bíblia, vamos ver mais na frente, que são murmurações que são aceitas por Deus, que são justas, e Deus atende aquelas murmurações, mas aqui não. Quando Deus repreende o pecado da murmuração, é porque o murmurador aqui está dizendo palavras difamatórias contra Deus. Ele está dizendo: era melhor que a gente tivesse morrido nas garras de Faraó, na terra do Egito. Era melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito, que a gente tivesse morrido ao redor das panelas de carne. Lá era muito melhor. E o povo murmurou, querido, murmurou por água, murmurou por comida, dizendo palavras injuriosas contra Deus. Ainda em Números, acompanhe comigo, capítulo de número 11, um pouco mais à frente. Capítulo 11, versos de número 4 e 6, diz assim a palavra do Senhor:
do versos 4 ao 6. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos purros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão o maná diante dos nossos olhos. O povo murmurou. O povo disse: o que Deus nos deu não é suficiente. Nós queremos mais. Nós queremos carne. Ao invés do povo agradecer a Deus por ter tirado das garras de Faraó, o povo murmura. O povo quer mais. Eles estão dizendo para Deus: Senhor, não é o suficiente a bondade que o Senhor fez por nós. Nós queremos mais. Querido, um dos pecados que aquele povo mais cometeu na terra do Egito foi o pecado da murmuração. Foram palavras injuriosas, palavras difamatórias contra o Senhor. Por diversas vezes eles disseram: Senhor, nós queremos água, nós queremos comida. E quando Deus dá comida e quando Deus dá água, o povo não se contenta, o povo quer mais. O povo se lembra dos tempos passados, quando eles estavam clamando a Deus, porque lá estava difícil, lá estava apertado, lá eles eram chicoteados e eram oprimidos. Aí Deus tira ele de lá, e ao invés deles agradecerem, eles murmuram. Eles murmuram contra o Senhor. Ainda em Números capítulo 14, verso 1 ao 4. Acompanhe comigo. Números 14, verso 1 ao 4 diz: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos no deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemo-nos ao Egito. Então, querido, você vê que o povo não se contenta com a salvação do Senhor, com a provisão de graça, com a obra graciosa que Deus teve com eles. O povo não se contenta e querem voltar atrás. O povo não se contenta, meu amado, e lembra dos tempos passados, onde eles eram oprimidos pelas garras de Faraó, e querem voltar. Eles querem levantar capitães, eles querem levantar líderes, eles querem levantar líderes que os leve de volta para a terra de onde Deus os tinha tirado. Querido, murmuração é a maior expressão de ingratidão contra Deus. E por diversas vezes o povo no Egito cometeu esse pecado. E por diversas vezes o povo naquele deserto afrontou diretamente ao Senhor com estas palavras más. Palavras de pessoas que são mal agradecidas. Mas, irmão, agora aqui nesse segundo ponto eu quero falar sobre as consequências deste pecado. As consequências da murmuração. Acompanhe comigo Números, capítulo de número 11. Do verso 1 ao 3. Nós vamos ver que, como primeira consequência do pecado da murmuração, é que a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Números 11, verso 1 ao 3 diz: e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés,
E Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Irmãos, como primeira consequência drástica, desastrosa, contra o pecado da murmuração, é que a ira do Senhor se acende quando nós murmuramos contra o Senhor. O Senhor, que é todo santo, 3 vezes santo, Ele se ira quando nós murmuramos contra Ele. Ele se ira quando nós somos mal agradecidos pela sua graça. Nós vamos ver um pouco mais na frente, eu estou aqui ainda meio que na introdução da mensagem. Deus se ira com a nossa murmuração. A ira do Senhor se acende, assim como se acendeu no meio daquele povo que era mal agradecido, que murmurava contra o Senhor, que queria sempre mais e mais, ao invés de agradecer a Deus. Números capítulo de número 11, versos 31 ao 34, diz: Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Como nós conhecemos a história, querido, Deus tirou um povo do meio de uma nação que os odiava. Deus tirou o povo hebreu do Egito, mandou as 10 pragas, até que Faraó deixasse aquele povo ir. Mandou coluna de fogo, mandou coluna de nuvens, guardando o povo de noite, guardando o povo de dia naquele deserto, guardando aquele povo dos inimigos. Abriu o mar vermelho no meio, para que eles atravessassem a pés enxutos. Quando chegou do outro lado, o Senhor fez com que o mar engolisse seus inimigos. Deus mandou o maná do céu para alimentar aquele povo. Tornou as águas de Mara, que eram amargas, tornou-as em doce. O Senhor, meu querido, fez de uma rocha brotar água para matar a sede daquele povo. E o povo disse: eu quero mais. Nós queremos carne. Senhor, a tua provisão não é suficiente, nós queremos mais. E Deus sim, querido, mandou a carne, mandou codornizes. A palavra de Deus diz que foram quase meio côvado, quase 1 metro de altura de codornizes, para eles pegarem do chão, e estenderam, e assaram. E a palavra de Deus diz que antes que eles fossem morder aquela carne, fossem morder as codornizes, verso 33, quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. A ira do Senhor se acendeu, meu querido, porque aquele povo queria mais do que o Senhor os tinha dado. A ganância daquele povo era tal que eles queriam mais. Eles eram tão mal agradecidos pelo bem que o Senhor os fizera, que eles queriam mais. E a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo. E Maurício, será que eu não devo reclamar da minha vida? Queridos, existem reclamações justas. Eu vi um exemplo de um pregador lá em Atos capítulo 6, a partir do verso 1. E houve murmuração entre os helenistas, porque as suas viúvas não estavam sendo assistidas. Os apóstolos levantaram ali, amados, diáconos, para servir aquele povo. Ou seja, a murmuração daquele povo foi justa, foi atendida.
Mas a murmuração a qual estou me referindo aqui é uma má murmuração. São palavras que vão contra o Senhor. São palavras que, ao invés de saírem da tua boca palavras de agradecimento, saem palavras difamatórias, injuriosas. É como que você dissesse a Deus: Senhor, era melhor que o Senhor deixasse eu morrer lá no mundo, nas garras de Satanás. Senhor, era melhor que o Senhor me deixasse no mundo, lá eu era feliz. É como se você dissesse isso para Deus, meu querido. Essas eram as palavras que aquele povo estava dizendo. E como consequência mais drástica do pecado da murmuração, Números capítulo 14, verso 26 ao 38, que vai dizer: porquanto murmuraram, não entraram na terra prometida. Abra comigo. O pecado daquele povo, querido, foi tão mau aos ouvidos do Senhor, que os privou da terra prometida, da Canaã. Números capítulo 14, a partir do verso 26, que diz: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vos foram contados, segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, matarei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto, segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, e se consumirão, e aí falecerão. Verso 36. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ela, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Irmãos, murmurar é pecado. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Ou seja, os adúlteros, os prostitutos não entrarão na Canaã celestial, serão privados, ficarão de fora. Igualmente os murmuradores. A Bíblia diz que aquele povo, porquanto murmurou contra o Senhor, ficarão de fora do céu. Ficarão de fora da habitação celestial que Deus tem preparado e tem prometido aos seus escolhidos, aos seus eleitos, a um povo santo. Geralmente nós diminuímos a gravidade desse pecado, mas nós estamos vendo aqui, à luz da palavra de Deus, o quão mau ele é, o quão vil ele é, o quão maligno é este pecado. Existem vários pecados que nós cometemos com a língua, seja a mentira, a difamação, dentre vários outros. Esse é mais um, a murmuração. Murmurar contra o Senhor é pecado. Mas, irmão Auricélio, o que é murmuração?
Nós estamos aqui há algum tempo falando sobre murmuração, mas o que é isso? Torna isso mais claro para a gente. Querido, murmuração é uma reclamação constante. Existem pessoas que só sabem reclamar, só sabem murmurar, falar mal da vida. Nada está bom, tudo está ruim. A minha vida é ruim, os meus vizinhos são ruins, a minha família é ruim, a liderança da igreja é ruim, nada é bom. Tem gente, meu irmão, que só sabe reclamar da vida, ao invés de agradecer a Deus. No trabalho é ruim, na escola é ruim, nada é bom. Todo mundo é ruim, todo mundo é mau, só Ele que presta. Isso é murmurar contra o Senhor. Eu quero mostrar para você, meu querido, esta noite, o quão vil é o pecado da murmuração. Tem gente que só faz reclamar da vida. Nada é bom, nada presta. Todo mundo é mau. Ninguém presta. Murmurar, querido, é reclamar das pessoas, familiares, vizinhos, liderança. Eu sou bom e ninguém presta. Murmurar, querido, é a maior expressão de ingratidão contra o Senhor. É reclamar ao invés de agradecer. Murmurar é não confiar na providência divina. Ai, aquela provisão que não chega. O Senhor prometeu, mas não está chegando. A cura, a libertação, como as pessoas estão buscando aí afora. Lotando templos, murmurando contra o Senhor, apressando o tempo de Deus. Senhor, o Senhor tem que fazer em 7 dias. Aí Deus não faz no 7º dia, ela fica decepcionada com Deus, porque a liderança ensinou de forma errada. Nós vivemos, querido, uma liderança frustrada com Deus, porque os seus líderes prometeram coisas que Deus não prometeu. E murmuram contra o Senhor. Murmurar, querido, é dizer que o bem que Deus te fez não foi o bastante. É dizer, eu quero mais, eu quero carne. Senhor, o Senhor poderia até fazer melhor se o Senhor quisesse. Faz melhor na minha vida, Deus. Murmurar, querido, é dizer, Senhor, se eu fosse o Senhor, eu botava algo melhor para comer aqui na minha mesa. Agradece, querido, pelo feijão com arroz. Agradece pela farinha. Agradece. Seja grato ao Senhor pelo que Ele te fez. O Senhor tirou um povo do Egito, das garras de Faraó, peregrinou aquele povo no deserto, com a promessa de uma Canaã. Igualmente, querido, Deus nos tirou do mundo, das garras de Satanás, e Deus nos guia hoje por esse deserto, por este mundo, com a promessa de uma Canaã celestial. E o que Deus quer de mim e de você é que nós não murmuremos, é que nós sejamos gratos, demos glórias a Ele, não importa a condição a qual nós estejamos hoje. Murmurar, querido, é dizer, Senhor, se eu fosse o Senhor, ao invés dessa bicicleta, eu me dava um carro. Tem gente que murmura pela coisa que tem. Senhor, eu tenho pouco, o meu vizinho tem mais do que eu. O meu vizinho tem o melhor carro, o meu vizinho tem um carro do ano. Querido, lembre-se, enquanto você murmura pela bicicleta simples que você tem gente que não tem saúde nas pernas para pedalar, para andar. Seja grato pela saúde que Deus te deu. Seja grato porque você anda. Seja grato porque você tem um dinheiro para pagar o ônibus. Sabe o que é pior, meu amado? Sabe o que é pior? É porque as lideranças hoje estão ensinando as pessoas a serem murmuradoras. Lembra que Deus se irou com o povo porque queria mais? Queria carne? É o que as lideranças estão ensinando. Não se conforme com o que você tem, peça mais. É o que eles ensinam. Peça mais, Senhor, eu quero mais. Eu quero ouro, eu quero prata, eu quero carro, eu quero a empresa, eu quero a casa própria, Senhor.
ao invés de agradecer, Senhor, obrigado pela minha saúde, obrigado pelo meu emprego, obrigado pela minha casa, obrigado pela família que eu tenho, obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor manda. Senhor, obrigado por esse prato de feijão com farinha que o Senhor colocou na minha mesa. Tem gente que nem tem. Seja grato ao Senhor, meu amado. Agradeça pelo que você tem. Agradeça. Diga, Senhor, muito obrigado pelo que eu tenho aqui na minha mesa para eu comer. Obrigado pelas minhas vestimentas. Obrigado porque eu tenho água para beber na minha geladeira. Tem gente que nem geladeira tem. Obrigado, meu Senhor. Seja grato ao Senhor, meu amado. Não murmure, aprenda a não murmurar, mas se contentar com o que Deus te deu, com a condição que Deus te deu, com o que Deus te deu para viver o hoje. Querido, Deus matou na cruz do Calvário o seu único filho para nos salvar. Mas sabe o que as pessoas estão dizendo hoje? Estão dizendo, Senhor, o teu filho não foi suficiente, eu quero mais. Eu estava perdido, eu estava condenado, eu estava indo para o inferno. Eu sei que o Senhor matou o seu filho, mas o teu filho... Eu sei que o Senhor me salvou da condenação do inferno, mas eu quero um carro do ano, eu quero a minha casa própria, eu quero a minha empresa, eu quero ser rico. Murmuradores. As lideranças estão ensinando assim. Querem a carne, querem mais. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Eu sou um pecador perdido, depravado, longe dos caminhos do Senhor. Estava indo para o inferno, estava sendo condenado, morto. E você que é pai, você que é mãe, mandou o teu filho morrer no meu lugar. Não mate o Auricélio, não, mate o meu filho, mate a minha filha. Aí o teu filho morre no meu lugar, eu chego para ti e digo assim, olha, não foi suficiente, eu quero mais. Você vai olhar para mim e vai dizer, irmão Auricélio, você é um mal agradecido. É o que estão fazendo com Deus, meu amado. Estão sendo mal agradecidos com Deus. Estão dizendo, Senhor, a morte do teu filho na cruz não me é suficiente. É o que estão dizendo. É o que estão fazendo com Deus. Estão barateando a graça, a fé, o evangelho. E estão ensinando, as próprias lideranças estão ensinando as pessoas a murmurarem. Por diversas vezes aquele povo também murmurou contra as lideranças, dizendo, Senhor, a tua redenção não é o bastante, nós queremos mais. E por conta da murmuração, querido, tem se infiltrado coisas estranhas ao culto. Quando as pessoas dizem, Senhor, a liturgia da tua palavra e a oração e o louvor não é suficiente, nós queremos mais coisas. Dessa maneira estão agregando coisas estranhas ao culto. Daí entra a gincana gospel para agradar os jovens. Daí entra o jogo de luz. Daí entra a fumaça. Daí entra, enfim, coisas estranhas ao culto, porque as pessoas estão dizendo, Senhor, não é o suficiente ler a tua palavra, orar a ti, clamar a ti, louvar a ti. Nós queremos mais. Rifas, bingos, jogos de fumaça, etc. Jogo de luz, danceterias dentro da igreja. Murmuração, as pessoas murmuram e os líderes atendem à murmuração do povo e introduzem coisas estranhas ao culto. Porque só orar, ler a palavra, louvar não é suficiente. Nós queremos mais. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais do que o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Jesus estava do lado da igreja de Laodiceia. Jesus está do lado de fora da igreja do século 21. Jesus está do lado de fora da maioria da igreja brasileira, meu irmão. E as pessoas não têm aberto seus olhos para verem isso. Irmão Auricélio, o que é que a Bíblia nos diz? O que é que a Bíblia nos adverte sobre o pecado da murmuração? Como que eu devo evitar esse pecado? Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 10, Novo Testamento.
Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Primeiro Coríntios capítulo de número 10, a partir do verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, mas eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, pois alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Verso 10. E não murmureis como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Verso 11. Ora, tudo lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Irmão, o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está lembrando aqui para nós, para a igreja, o ocorrido lá no deserto. Está lembrando para nós, está nos trazendo à memória o episódio lá do deserto. O que aconteceu com aquele povo. Tudo o que sobreveio àquele povo ocorreu como figura para nós. Aquilo é uma prefiguração da igreja. A peregrinação do povo no deserto é uma prefiguração da igreja. Paulo está dizendo, queridos, é para nós hoje. É para a igreja atual. É para a igreja de todas as eras. Tudo aquilo que sobreveio ao povo do Egito, o povo que saiu do Egito, o povo hebreu, é para nós. É para nós tomarmos eles como exemplos. E ele diz no verso 10: e não murmureis, não reclameis da vida, como eles murmuraram, como eles reclamaram, como eles disseram palavras más contra o Senhor no deserto, e pereceram pelo destruidor. A Bíblia está dizendo, nos advertindo aqui, querido, no Novo Testamento, que nós não devemos murmurar, como eles murmuraram contra o Senhor. A Bíblia diz, não murmureis como eles murmuraram e pereceram. Ou seja, aquilo que sobreveio ao povo hebreu no deserto, pode sobrevir a nós, por conta deste pecado que nós julgamos pequeno. Mas é mau, é vil, é ruim aos ouvidos do Senhor. Filipenses capítulo de número 2, verso de número 14, um pouco mais à frente. Filipenses 2,14, diz assim a palavra do Senhor: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Fazei todas as coisas, fazei a obra do Senhor sem murmuração. Fazei o trabalho de Deus sem murmuração, sem contenda, sem reclamações. O que Deus quer, querido, é que nós venhamos servi-lo, dando glórias a Ele, e não com reclamações. Fazei todas as coisas sem murmurar, sem reclamar, mas louvando ao Senhor. Abra comigo em 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Hebreus, Tiago. 1 Pedro capítulo de número 2, verso de número 1.
Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Aquele pecado, querido, é o que ele está dizendo, que o povo hebreu cometeu no deserto, você deve largar. Você deve deixar. Não seja um murmurador, que a Bíblia está dizendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, sem reclamações. Murmurar, querido, é dizer para Deus que você faria melhor do que Ele. Murmurar, querido, é ser mal agradecido contra o Senhor. É não louvar a Deus quando deveria agradecer. E para concluir, abre comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 18. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, no verso de número 18, diz assim a palavra do Senhor: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, quando Deus diz em tudo dai graças, Ele está querendo dizer: olha, crente, sobre a tua vida, nem tudo vai acontecer coisa boa, vai acontecer coisa ruim também. Vai acontecer coisas que é para te provar, que é para provar tua fé. Em tudo dai graças. Está doente? Em tudo dai graças. Não murmura. Passa por essa prova, meu irmão. Está passando por escassez? Em tudo dai graças. Só tem um maná para comer, tu quer carne? Senhor, se for da tua vontade mandar carne, manda, Senhor. Mas se o Senhor não quiser mandar, eu vou te agradecer pelo que eu tenho aqui, hoje e agora. Porque o Senhor mandou o suficiente para que eu vivesse hoje. Está desempregado, a família está doente, é um filho, é a esposa. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu convido a igreja a estar ficando de pé. Eu quero fazer uma breve oração, irmão, em nome de